Olá! Toda grande aventura parece começar do mesmo jeito. Alguém deixa para trás a segurança do cotidiano, enfrenta provas quase impossíveis, se transforma durante o caminho e retorna diferente de quando partiu. Essa fórmula aparece em histórias de super-heróis, em sagas de fantasia, filmes de ficção científica, romances, videogames e até em campanhas de publicidade. Mas ela nasceu muito antes de Hollywood. Está em um dos textos fundadores da literatura ocidental, a Odisseia, atribuída a Homero. Mas por que será que quase 3.000 anos depois a gente segue investido nessa história? Esse assunto a gente discute daqui a pouquinho. E ainda uma conversa com o duo paulista O Bom e o Velho, que se apresenta nessa semana aqui na cidade, e o som de Paquito e Joia. O Revista está começando agora. Quase 3.000 anos depois de ser escrita, a Odisseia continua inspirando livros, filmes, séries, campanhas publicitárias e até estratégias de marketing. A história do rei de Ítaca, que enfrenta monstros, deuses e tentações para voltar para casa, ajudou a consolidar uma das estruturas narrativas mais influentes da cultura ocidental, a jornada do herói. Agora, com uma nova adaptação para o cinema, dirigida por Christopher Nolan, o poema épico volta ao centro das atenções. Mas por que uma história escrita na antiguidade ainda conversa tão diretamente com as pessoas no século XXI? É o que a gente acompanha agora na nossa reportagem. Muito antes dos efeitos especiais e dos universos compartilhados do cinema, um homem já enfrentava ciclopes, sereias, tempestades e até a ira dos deuses. Era Odisseu, ou Ulisses na tradição romana, protagonista de A Odisseia, poema atribuído a Homero e composto por volta do século 8 a.C. Mais do que narrar uma viagem de volta para casa após a Guerra de Troia, a obra estabeleceu uma maneira de contar histórias que permanece viva até hoje. Ao longo de 10 anos de viagem, Odisseu supera monstros, perde companheiros, resiste a tentações e aprende que inteligência, perseverança e capacidade de adaptação podem ser tão importantes quanto a força. Não é apenas uma aventura, é uma narrativa sobre transformação. Cada obstáculo muda o personagem e o aproxima daquilo que realmente procura, o retorno ao lar e à própria identidade. Séculos depois, esse modelo seria reconhecido como um dos arquétipos universais da narrativa. Em 1949, o mitólogo Joseph Campbell descreveu o percurso como a jornada do herói, um ciclo em que o protagonista recebe um chamado, enfrenta desafios, encontra aliados, vence provações e retorna transformado. Embora Campbell tenha analisado mitos em diversas culturas, a Odisseia permanece como um dos exemplos mais emblemáticos dessa estrutura. You know me? Everyone knows Odysseus, the great hero who built the Trojan horse. But few Greeks know that you're the only one who can't go home. A influência dessa narrativa ultrapassou a literatura. Ela moldou personagens como Luke Skywalker, Harry Potter, Frodo, Simba, Neo e inúmeros outros protagonistas do cinema contemporâneo. A lógica também chegou aos videogames, às séries e ao universo corporativo. Hoje, marcas utilizam a chamada jornada do herói para construir campanhas publicitárias nas quais o consumidor ocupa o papel do protagonista, enquanto o produto aparece como uma ferramenta para vencer desafios e alcançar essa transformação. Mais do que vender um objeto, vende-se uma história.
A Odisseia também já percorreu diferentes caminhos nas telas. Entre as adaptações mais conhecidas estão o clássico Ulisses, de 1954 e estrelado por Kirk Douglas, a minissérie The Odyssey, de 1997, e releituras modernas inspiradas no poema, como E aí, irmão, cadê você?, dos irmãos Joel e Ethan Coen. Agora, Christopher Nolan trouxe uma nova versão para o cinema, reforçando a permanência dessa história no imaginário contemporâneo. Promise me you will come back. What if I can't? May I have the Queen's permission to draw the bow? Talvez o maior legado de A Odisseia seja mostrar que toda jornada importante acontece por dois caminhos ao mesmo tempo. Existe a viagem pelo mundo afora e existe a viagem interior. É essa combinação que faz do poema de Homero muito mais do que um clássico da literatura. Ele se torna um roteiro que continua sendo reescrito geração após geração, sempre que uma boa história decide colocar um herói diante do desconhecido. Bom, a gente segue na nossa jornada, conversando agora com o professor de português Matheus Pacheco e com a Juliana Tavares, que está via Zoom, diretamente do estado de São Paulo, e é jornalista e pedagoga. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Rê. É um prazer estar aqui com vocês. Pra gente também, querida. Matheus, é exagero a gente dizer que a Odisseia ajudou a definir a forma como a gente, aqui no Ocidente, conta histórias? Acho que não, né? A Odisseia é um livro basilar, né? Na verdade, a dupla ali, Ilíada, Odisseia do Homero, né? Que depois o próprio Aristóteles, na Poética, vai estudar, e, enfim. E eu acho que até hoje se estuda isso. E tanto no pensamento ocidental, né, a forma de contar histórias e a história, talvez, né, como uma narrativa, mas eu acho que a própria construção, né, de como a gente vai narrar, né, mesmo que seja um grande poema épico, a poesia que era da época. Sim, a forma, né, como se expressavam. Sim, que era típico, mas chega na nossa narrativa contemporânea, então não é exagero nenhum, né? Acho que é um molde realmente do que a gente tem hoje, né? Pois é, e Juliana, 3.000 anos praticamente, né, e de que forma a gente continua, e como e onde que dá essa liga que a gente continua se identificando com essa jornada, né, do Ulisses, do Odisseu? O Odisseu trata de temas universais, né, Rê? Então, quando você tem um personagem, no caso o filme ou no livro, né, no poema, ou quando você fala, por exemplo, no marketing, na propaganda, quando você tem um personagem que enfrenta medo, que enfrenta desafios que são inerentes ao ser humano, né? Ele se apaixona, ele tem medo, ele perde, ele sofre. Tudo isso a gente acaba se identificando com o personagem. Então não tem como dissociar isso e achar que isso não é um case de sucesso nas histórias, né? Justo. Mas a jornada do herói, que na verdade é uma jornada que, pelo que tu estás falando, é uma jornada que todos nós nos identificamos, todos nós vivemos de alguma forma, né? Ela nasceu com Homero ou ela é anterior a Homero? É muito difícil dizer, né? Porque a gente não tem tanto acesso aos textos antigos, até porque eles eram mais orais, né? Então, talvez o Homero tenha sido o que para nós chegou como fundador. Mas me parece que é mais um método, realmente, né? E ali, principalmente pensando numa epopeia que tem todas essa história a saída de casa e a ajuda espiritual, que representava muito esse classicismo, né? E justamente essa ideia também, que é uma das funções, né, desse tipo de texto, que era trazer as virtudes, mostrar essas virtudes, né? Então, preparar esses odisseus ali, né? Então, eu acho que pode ser mais anterior até, né? E até a própria ideia do mito, né? Surge ali como mito, então as mitologias, a própria mitologia grega que baseia a Odisseia, mas, enfim, chegamos nas religiões como se tem hoje. Então,
como literatura, né, como documento escrito, difícil dizer, porque não Sim. chegamos, né? Sim. Mas acho que como contação de história é Sim, universal, assim. E inerente ao ser humano desde que a gente se entende como... E uma coisa que eu achei interessante, estar falando de preparar os odisseus, né? Assim, de construir... uma outra coisa interessante do texto é que ele contrapõe essa ideia da força versus a inteligência. Sim. E isso também é uma forma de preparar os odisseus para lidar com as vicissitudes da vida, não? O Odisseu, ele era mais esse herói... mais intelectual, talvez, até do que o forte, né? O que também é um pouco na contramão do que a gente imagina de herói vendo super-heróis, né? Que é força e tal. Então, sim, prepara um pouco, mas sempre esse herói clássico, e aí a gente tem uma mudança muito grande na modernidade, né? Mas sempre era esse ser cheio das virtudes, né? O que não erra, o que vai ter os seus problemas e vai fazer de tudo para vencer e tal. E quando chega na modernidade, o ciclo se inverte um pouco. Então, como fazer essa Odisseia? E aí é interessante pensar nisso, né? Como trazer uma Odisseia em 2026? Como que a gente relê isso se não existe mais aquele espírito que existia há 3.000 anos, né? Desse Odisseu que era o ser que não só desbravava o mundo, porque eu acho que isso ainda tem, né? Mas que era esse exemplo de virtudes. Quem é esse exemplo de virtude hoje, né? E o que a gente busca, na verdade? Não é um pouco, talvez, desse resgate? Então, é legal de pensar como a Odisseia hoje é revista, né? Sim, e agora, inclusive, com esse lançamento do filme do Nolan, né? Eu estava lendo algumas coisas a respeito. E, por exemplo, a questão da Athena, a forma como a Athena aparece, né, na personagem interpretada pela Zendaya, ela, primeiro que ela aparece numa outra cena muito rapidamente como uma escrava ou alguém, né, que sofreu ali na guerra, e depois ela é colocada em cena como Athena com o rosto desta mulher com quem Odisseu cruzou casualmente durante a invasão a Troia. E como isso fica num lugar de será que são os deuses ou é, na verdade, a consciência do Odisseu que ele está colocando nessa pessoa e tal. E isso também humaniza mais, eu acho, essa pessoa, né, esse personagem. Juliana, é aí que dá também a conexão, isso também cria uma conexão diferente com o público, de uma forma geral, e aí a gente está falando do cinema, mas a gente poderia passar isso, por exemplo, para contação de história de uma marca, ou enfim, alguma outra coisa assim? Sem dúvida, essa questão que você levantou, me vem muito a questão do mentor, né? Ela se apresenta num formato humano, não estereotipado como aquela coisa da deusa perfeita, né? Alguém que seria, no dia a dia, inclusive, invisibilizado, e para dar uma orientação, A gente vê isso se reproduzir em várias outras histórias. Me veio, eu sou mãe, então me veio os contos infantis, né, os contos de fada, e de repente me vem a imagem do grilo falante, né, do Pinóquio. Então, quando você traz esse mentor em formato de um bichinho ou de um ser humano que é, em teoria, né, invisibilizado, né, que é uma pessoa que não é exatamente aquele conceito de um professor, do mestre, né, você coloca a percepção de que qualquer outra pessoa, de uma criança a um professor, ou uma pessoa com quem você cruza na rua, pode ser aquela pessoa que vai falar ou que vai ter uma ação que pode transformar a sua vida. Eu acho que isso que é o grande barato, assim, a grande magia das histórias, né? Sem dúvida nenhuma. E talvez aí também esteja essa explicação de por que há 3.000 anos a gente continua consumindo a Odisseia, né? Porque a gente se enxerga na história e consegue pensar que talvez essa seja também a nossa jornada de alguma forma, não, Matheus? Sim, eu acho que hoje, principalmente, assim, as histórias, elas são, e talvez por isso que a jornada do herói esteja tão em alta, né? Eu acho que a gente busca mais identificação hoje, né? A gente vê isso até, propagandas e reality show mesmo, né? Ver uma edição de esses realities, um Big Brother, de confinamento, alguma coisa assim,
Geralmente é isso, né? Tem o campeão, que vai ser o que sofre, o que passa por tormentos, né? E tal, e tem o vilão. Então, isso é usado, eu acho que muito porque é isso, a gente quer sofrer junto, né? A gente quer se enxergar ali. Então, o Odisseu, ele é muito esse símbolo, né? Ele acaba se tornando esse símbolo e ele vai também sendo ressignificado, né? A Odisseia vai também sendo relida e criando novas interpretações. A Atena agora não é uma deusa, a Atena agora é a memória, talvez, né? E é por isso que ela é tão adaptável, será? Porque a gente estava vendo ali, né, a reportagem, eu acho que os primeiros filmes ali, a gente viu, tem um filme mudo, no início do século passado, né, já tinha gente fazendo filmes sobre a Odisseia, talvez por isso ela se mantenha tão adaptável. Eu acho que sim, né, porque justamente por isso, por falar de algo humano, né, e que mesmo sendo uma história tão longa, né, e aí vem justamente isso de tão longa e tão antiga, né, e aí vem isso de, não conta spoiler do filme, sim, mas todo mundo já viu, galera, todo mundo já sabe o que acontece de alguma forma, né, mas ainda é muito humana, né, ainda é, mesmo trazendo essas outras questões que, claro, ok, talvez a mitologia, né, a gente abra a mão, vamos pro lado humano, pode ser. Mas ela ainda é muito, muito nossa, né? Nesse verdade. Sentido. E, Juliana, quando a gente fala em marcas, qual é a diferença entre contar essa história, oferecer essa jornada, colocar o consumidor no centro como esse protagonista, do que simplesmente chegar e dizer, pessoal, eu tenho esse produto aqui que ele é legal? Hoje, o consumidor, ele quer se identificar, ele quer pertencer a um grupo, né? Então, quando a marca percebe, vender simplesmente não é um diferencial, né? Eu sei o que eu estou procurando quando eu vou buscar um tênis, mas se esse tênis, ele mostra para mim que eu vou melhorar o meu desempenho, que uma pessoa que começou como eu, iniciante, né, amadora, e de repente conseguiu se superar a ponto de participar de uma maratona, por exemplo, isso vem para a história da marca, eu quero isso, eu me identifico com essa pessoa, é possível, eu saio do distanciamento de eu sonho um dia ter isso com alguém assim, eu posso ser como esta pessoa. Então, quando as marcas, o que está acontecendo, né, que as marcas perceberam isso e usam as narrativas de uma maneira que engaja, que emociona, porque a questão está em emocionar. Perfeito. A emoção é o que sensibiliza e o que faz a gente querer aquilo pra gente, né? Sem dúvida. E acho que numa sociedade hiperconectada e principalmente que consome muito histórias, hoje em dia cada vez mais, inclusive via redes sociais, o influenciador, ele não foge muito também dessa jornada, né? Ele também entrega um pouco isso e aí também tem um apelo comercial, não? Sim, sem dúvida. O influenciador, eles contribuem, os influenciadores contribuem para a criação de comunidades, né? São outras pessoas que gostam da mesma coisa, da mesma linguagem, e se identificam com as mesmas ações ou iniciativas que aquele influenciador fala, né? Então, as pessoas... E eu percebo, Renata, que cada vez a gente está nesse momento de IA, né? Com os conteúdos que têm se chamados de sintéticos, né? Os conteúdos produzidos por IA, será cada vez mais importante as histórias, as narrativas que são inspiradoras, que são reais. Porque as IAs ainda não... Elas podem ajudar, mas elas ainda não acessam essa emoção que a gente... que é tão humana, né? Pois é, então a gente não corre um risco de banalização da história ou da jornada, ou dessa fórmula de mito do herói, na tua opinião, Matheus? Eu acho que assim, a banalização... Na verdade não, porque ela é algo muito natural para nós, né? Claro que ela pode ser usada para várias coisas, né? E de várias formas, que aí sim pode ocorrer talvez uma certa banalização desses heróis, né? Eu acho que isso a gente pode pensar talvez no... Quem é esse herói hoje, né? Quem é nesse tempo... Justamente isso, o influenciador, mas quem é de fato esse influenciador, né? Então isso eu acho que sim. E aí talvez a fórmula da jornada do herói possa contribuir para essas questões ali.
Mas não sei se a fórmula em si é banalizável, né? Porque eu acho que ela é tão humana e tão natural para nós, assim, né? Que é uma forma de contar a história que tem isso, tem a identificação e tem a... E de alguma forma todos nós, né, somos. E aí vem o Ulisses do Joyce, né? Que traz justamente essa odisseia do dia a dia, né? Todos nós somos... Em 24 horas a gente passa por ter que sair de casa e ir trabalhar e passa por várias coisas que acontecem. Então, a gente vive essas odisseias, né? É verdade, tem razão. Bom, é evidente que a jornada do herói também faz parte de muitos roteiros de filmes. E a gente separou 4 aqui que dão conta um pouquinho mais claramente desse roteiro, né? Dessa história. Então, o primeiro deles, evidentemente, vai ser a Odisseia, de Christopher Nolan, né, de 2026, que adapta o clássico poema de Homero. O épico acompanha o herói grego Odisseu tentando voltar para Ítaca após a guerra de Troia, enfrentando deuses e monstros, enquanto a esposa Penélope resiste a pretendentes ao trono. Bob Esponja, o filme de 2004, o vilão Plâncton rouba a coroa do rei Netuno e culpa o senhor Siriquejo. Para salvar o chefe e amigo, Bob Esponja e Patrick partem em uma perigosa missão rumo à distante Shell City para recuperar o objeto roubado. E aí, meu irmão, cadê você? De 2000, os prisioneiros Everett Pitt e Delmar atravessam o Mississippi durante a Grande Depressão. Também inspirado na Odisseia de Homero, o trio busca um tesouro escondido enquanto foge da lei e vive aventuras musicais pelo sul dos Estados Unidos. E Joe contra o Vulcão, de 1990. Infeliz em um emprego chato, Joe recebe um diagnóstico médico falso que revela uma doença terminal. Então, ele aceita a oferta de um milionário, viver como rei por poucos dias em troca de pular em um vulcão para apaziguar a ilha. Qual é, na opinião de vocês, a grande lição que a Odisseia ainda deixa nos dias de hoje? Vou começar contigo, Matheus. É muito difícil, porque, bom, tem muita coisa ali, né? Mas eu acho que justamente isso dessas conquistas, né? O que a gente faz, né? Ou até onde a gente está disposto a ir também. Porque isso é muito importante. Isso de se jogar no vulcão e salvar a humanidade ou, sei lá, salvar seu casamento. O que é mais importante para mim, né? Então a gente tem essas dúvidas que elas são muito éticas. E isso tá ali, né? Eu voltar para casa, eu vou salvar, mas eu quero o quê com isso? Né? Eu venci a guerra. Eu passei 10 anos fora. E agora eu tô voltando para casa. Então, o que é importante ali? A minha família é quem, né? Isso talvez seja o que tem de tão universal ali, né? E que, de alguma forma, é o que perpassa todas essas histórias, assim. Talvez seja isso. Talvez seja isso. O que tu achas, Juliana? Pensando em Odisseia, eu acho que eu não consigo deixar de sentir que o grande aprendizado é o não desistir. Quando o Odisseu tem em mente que ele só quer voltar para casa, ele não desiste, ele vai. E apesar dos percalços todos, né, mesmo diante de um ciclo, eu acho que isso não está nem no filme, mas faz parte da história, né, e é muito famoso o momento que ele se apresenta como ninguém, e na hora que ele fura o olho do Cíclope e ele começa a gritar, ninguém está me atacando, né? E ele consegue fugir, o Ulisses consegue fugir. Isso, para mim, é de uma força e mostra que não é o poder, não é a argumentação, ele só não desistiu. Então, eu acho que no momento em que a gente vive, né, com tantas histórias de dificuldades, né, de desafios, saber onde você quer chegar e, apesar dos desafios, você seguir adiante, eu acho que isso é o maior aprendizado, e eu acho que é por isso que a Odisseia ela é tão universal e ela resiste. Maravilhoso. Ju, muito obrigada, adorei nossa conversa, por favor, volte sempre, vou adorar te receber de novo. Eu agradeço, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelas perguntas, foi incrível. Obrigada, gente. Obrigada, Matheus, também. Obrigado pela conversa. Igualmente, Matheus, por favor, volte sempre. Volto. Nosso espaço está aberto. Adorei. Obrigado.
Bom, pessoal, agora a gente faz uma pausa rápida e na volta conversa com o duo O Bom e o Velho sobre rock and roll de câmara. Tem músico estadunidense aqui na cidade. Time's been kicking my ass since the day I was born. I gotta find a way to break up its hold. Shaw James traz à capital a turnê Flew Too Close to the Sun nessa quinta. Com uma sonoridade que mistura folk, rock e blues, ele promete uma apresentação intensa e imprevisível. Tudo vai rolar a partir das 9 da noite no palco do Opinião. Ingressos no Simpla. Every time I'm in the eye of a storm, well, I can't help but feel reborn. Show extra de um trio argentino. You know I could be in trouble. You know we could be in trouble. You good. O Bourbon Sweethearts, que lotou a primeira noite de apresentação no Gress, volta ao local nessa quinta. Diretamente da Argentina, o trio traz uma noite dedicada aos sons e às harmonias que marcaram a primeira metade do século XX em um espetáculo que combina swing, blues, jazz e calypso em uma sonoridade elegante, delicada e cheia de personalidade. Tudo a partir das 9 da noite. Ingressos na plataforma Simpla. E ainda a estreia de um espetáculo para o público adolescente. A nova produção do premiado grupo gaúcho Máscara em Cena, Sonar, explora a perspectiva de um menino que dá os primeiros passos rumo à adolescência. Por meio do teatro de formas animadas, a montagem explora também máscara e manipulação de objetos, mergulhando na estranheza de crescer com a coragem de habitar o desconhecido. Apresentações na quinta, na sexta e no sábado, sempre às 3 da tarde, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Ingressos no Simpla. Clássicos do rock ganham novos arranjos num estilo de música de câmara em apresentações que unem repertório, memória e boas histórias. Essa é a proposta do duo O Bom e Velho, que comemora 10 anos de carreira com shows aqui em Porto Alegre, integrando também as celebrações dos 11 anos da Sala Jazz Geraldo Flack. E para falar sobre essa trajetória e sobre a proposta desse espetáculo intimista, a gente recebe agora via Zoom o Mário Manga e a Ana Deride, diretamente de São Paulo. Sejam bem-vindos, queridos. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Gente, 10 anos de projeto. Me contem um pouquinho como começou essa história. Vai lá, Mário. Acho que começou assim, sem querer mesmo, né? A gente começou fazendo uns shows, né? A Aninha gostava muito da velharia, né? Do repertório mais velho. Do repertório mais velho, né? Músicas da década de 60, 70, ela conhecia tudo, né? E daí a gente... Era uma coisa que eu tinha vivido e ela não, mas ela gostava, né? E começamos a tocar e acabou depois rolando um canal que a gente tem, né? No YouTube, enfim. E estamos até hoje, né? Você vê que coisa. Não, fantástico. E me conta um pouquinho. Fala do canal, Ana, por favor. Canal esse que desde o início a gente tem a companhia dos gaúchos. Então a gente fica muito feliz de voltar para Porto Alegre agora. A gente está adorando a ideia de receber vocês também. Mas antes disso, eu queria entender um pouquinho como é que vocês fizeram essa escolha de repertório, como é que se dá essa transformação aí de pegar um clássico do rock and roll e transformar
uma coisa assim mais intimista, mais... Como é que funciona essa adaptação? Ela funciona assim, nós somos 2 só, né? Então, de qualquer maneira, tem que adaptar, né? Porque geralmente a música, o pop, o rock, tem aquela formação de bateria, né? Que é importante, né? Para o ritmo baixo, né? Além de guitarra, teclado, às vezes metais, cordas, vozes, enfim, tem um monte de coisa. Nós somos 2 só, né? Então a gente tem que adaptar isso, né? Então a gente tem que tocar, por exemplo, Led Zeppelin sem bateria e sem baixo. A gente dá um jeito e toca. E às vezes até usando outros instrumentos, né? Eu toco violoncelo também, então a gente põe algumas vezes algumas coisas que são bem pesadas, a gente põe para o violão e violoncelo, por exemplo, né? Então é uma adaptação que ela é meio natural já. Né? Não, fantástico. E deve ser super surpreendente também para quem entra em contato com essa proposta. Isso é fantástico, genial. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, Manga, tu estavas comentando da diferença, né, de que tu viveste o rock e a Ana gostava das músicas, né? E vocês têm também experiências bastante distintas com música. Como é que é esse encontro de vocês no palco? Como é que vocês se alinham, assim? É bem bacana, porque a Aninha é uma super cantora, né? Toca muito bem violão, e eu vou lá de guitarra e violoncelo e faço um vocalzinho atrás de vez em quando, mas é sempre legal porque é sempre instigante a gente tentar tocar aquilo que a gente gosta da maneira que a gente consegue, né? Sem sacanear, sem denegrir o arranjo, né, o original, né, mas também fazendo o que dá, né, uma adaptação, e é bacana, né, e são 2 gerações. Você falou, mas ela, a Aninha, conhece muito, né, das músicas que eu ouvia na época, né, ela ouviu o eco só, né, ela ouviu depois gravado, eu ouvia no rádio, né? É diferente. Mas eu ouvia na vitrola, sentava, pegava o disco, né? Aliás, ainda, acho que essa coisa de ouvir música, né? Hoje em dia é triste porque você ouve 30 segundos de uma música e há um tempo atrás, não tanto tempo assim, você sentava, pegava aquele álbum, ficava olhando aquelas imagens e indo junto, né? Numa atividade que é ouvir música e não ouvir música enquanto faz outra coisa. Então... Até hoje eu tenho essa prática de ouvir música e aí nesse repertório também é isso, né? Eu e o Manga, a gente se encontrou, na verdade, a gente se encontrou musicalmente a primeira vez, Manga, no show da Nausete, lá em Jundiaí. Olha, e foi aí que a gente se descobriu, né, 2 bitomaníacos. E a gente é muito amigo, Manga, a gente brinca muito, né? Então, assim, é uma coisa fácil. Tocar com o Manga é uma alegria mesmo. A gente toca aquilo que a gente gosta, né? E tem essa diferença de que o Manga é esse músico maravilhoso, um mestre, né? Uma pessoa que muito experiente, que me ensinou a gostar de ensaiar, por exemplo. Que legal. Então a gente se reúne para ensaiar as músicas e ver que possibilidades elas podem ter. Então eu penso muito na bateria quando eu estou no violão, na bateria, na harmonia, mas, né, e a voz também ela entra como um componente que vai juntando, então com o cello, a guitarra. É muito interessante mesmo, a gente consegue ser uma banda de 2. Fantástico. Bom, gente, os shows acontecem então nesse final de semana na Sala Jazz Geraldo Flack. Eu já fiquei sabendo que o show de sexta-feira está esgotado, mas sábado ainda temos ingressos. Como é que a gente consegue ir assistir? Me contem. Então, deixa eu te falar aqui, porque tem acho que o WhatsApp, né, da Sala Jazz. Posso passar aqui o telefone, que é 99916... 51, né? O prefixo 51 aqui de Porto Alegre, né? Sim. 99916
1957, ó, 1957. Então, 99916-1957. Às 8 da noite, no sábado, uma experiência, né? Um lugar também bastante próprio para a gente escutar e entrar no clima e bater um papo. É isso? Vocês estão... Bem lá, é bem mista. Maravilhoso. Gente, queria muito agradecer a conversa, desejar um excelente show e voltem sempre, por favor. Assim que tiverem novos projetos também. A gente que agradece. Legal. Obrigado. Obrigado. Esperamos a turma lá. Vamos lá. Se puder aparecer, né? Legal. Isso aí. A gente se encontra lá no sábado. Legal. Tchau. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente segue na música com o som de Paquito e Joia. A gente já volta. Abro uma voz para cantar em harmonia com a sinfonia que ouço vir do arvoredo. O sol é manso, pois recém clareou o dia, e é uma alegria poder cantar com o passaredo. O sol campeiro que entra pela janela já me revela que hoje o dia vai ser quente. Apuro ouvido pra sentir a melodia, e a cantoria faz ninhos na alma da gente. Dentro do peito acalhando as cantadeiras que volta e meia me desafiam a cantar. Trago a magia e a ternura por parceira, abro minhas asas, deixo a vida revoar. Que delícia! Olá, está começando mais um Palco, espaço dedicado aos artistas que levam cultura e talento aos palcos. Hoje vamos receber uma dupla que faz da música uma verdadeira homenagem às tradições do Rio Grande do Sul. Com mais de uma década de estrada, Paquito e Joia conquistaram o respeito do público ao defender a cultura gaúcha por meio de ritmos como a vaneira, o shot e o bugio, mantendo viva aí a essência da música nativista. É um prazer receber aqui Roberson Paquito e Dilson Joia. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Muito obrigado, Liz. Que alegria para nós estar aqui contigo. Alegria é minha receber essa alegria toda e esse talento, né? Na gaita e no violão. Obrigado. Paquito, como começou essa parceria de vocês? Então, nós começamos tocando, acompanhando outros cantores, né? O Walter Moraes, na época, quando a gente se conheceu. E desde lá teve uma afinidade, né? Com o repertório, né? O nosso gosto musical, de sentar e tocar de gaita e violão, músicas que às vezes até não pertenciam ao nosso repertório de palco, mas que nós gostávamos muito. Então, desde lá ficou já essa ideia. E quando a gente começou daí, resolveu oficializar a parceria da dupla, né? Seguimos tocando nesse estilo, cantando músicas em dupla, também músicas instrumentais, que a gente tem um carinho, né, de grandes ícones da nossa música gaúcha, que nós somos fãs e admiramos. A Joia, vou perguntar, isso aí são mais de uma década de estrada, né? Isso aí. Teve algum momento marcante, assim, que tu pode ressaltar pra gente dessa dupla maravilhosa? Tivemos vários, né? Nós tivemos uma gravação com as cantoras, as Irmãs Barbosa 2020, 2021 ali, bem na pandemia. A gente gravou duas músicas com ela, uma música sertaneja e uma gaúcha. As Irmãs Barbosa são duas cantoras mineiras excelentes, né? Conhecidas no meio nacional, né? Da música sertaneja. A gente teve o privilégio de gravar com essas meninas. A gente fez um contato lá, elas conheceram o nosso trabalho, gostaram. A gente entrou em contato e gravamos duas músicas com ela na época, né? 2 vídeos, né? Na verdade, na época, né? E o legal é que são mulheres, né? São mulheres, exatamente. Mulheres que estão ainda, eu sei que são 2 homens aqui, mas as mulheres estão conquistando esse espaço nativista, né? Sim, sim, cada vez mais, né? Isso é bom para nós que enriquece a nossa cultura, né? Tendo... E as Irmãs Barbosa, Liz, diga-se de passagem,
são das melhores duplas já que existe no Brasil, femininas, né? E elas cantam mesmo, de verdade. Paquito, e como é que tá aí a nossa juventude nessa música nativista? Olha, tem surgido bastante, né, talentos aí pelos palcos, tanto na música quanto nas danças também, né, pessoal entrando cada vez mais, né, também na parte campeira, quem lida com cavalo, essas coisas. Então é bacana que tá todo mundo muito entrelaçado e a gente vê também que dentro do nosso trabalho, públicos desde criancinhas até de mais idade que gostam de nos ouvir, né, e nos apreciam. Então isso é bom que a gente vê que não morre o nosso trabalho, a nossa cultura, né? Sempre vai estar passando dos mais veteranos para os mais jovens, né? Não morrem nunca e eu quero ouvir mais um pouco. Posso? Claro, com certeza. Que música a gente vai ouvir agora? Olha, tem uma música nossa que se chama Pelos Palcos dos Ranchos. Vamos homenagear o teu programa Palco aqui. Ótimo! Né? Que ela tem justamente isso, os palcos dos ranchos, das casas, das localidades onde nós estamos. Tá bem? bom, então, no quadro Palco, Paquito e Joia. De casa e ecoa no mesmo instante. Chegue pra diante num abraço de alegria. Chegou o domingo e a amizade proporciona som de cordiona, boia boa e cantoria. Assim num rancho bem gaúcho, hospitaleiro, um domingueiro encontro bem à vontade. Junta a família e a festança já se forma. E vai na norma que é só ter felicidade. Junta a família e a festança já se forma. E vai na norma que é só ter felicidade. É pelos palcos dos ranchos que a gente canta, que nos encanta ver tanta hospitalidade. Tudo é família de bermuda ou de bombacha, vida buenacha com os amigos de verdade. É pelos palcos dos ranchos que a gente canta, que nos encanta ver tanta hospitalidade. Tudo é família de bermuda ou de bombacha, vida buenacha com os amigos de verdade. Amigos de verdade. É isso aí. Joia, qual é o maior desafio de manter viva aí a música regional gaúcha, tradicionalista? Eu acho que o desafio é esse mesmo que nós estávamos comentando, que o Paquito falou a respeito das crianças, né, das jovens, né? Manter os jovens na tradição gaúcha, né? É um desafio. Porque eles também têm o gosto deles de ir para outros estilos, outras culturas, vamos dizer assim, né? E a gente tem uma obrigação, nós, enquanto artista, né? De trazer isso. Acho que o Paquito Joia veio para isso também, porque a gente começou a fazer o resgate desde o início da dupla, né? A gente começou com o resgate das músicas, né? Então isso mostrando pro jovem a música nossa, as primeiras músicas lá atrás, as antigas, né? Porque as pessoas às vezes nem conhecem o Teixeirinha, né? Nem conheceu e nem conhece e não vai conhecer os jovens, né? Através da dupla talvez a gente consiga ensinar um pouco aos jovens, né? Isso aí. Eu acho que o grande legado é esse, hein, pai? Trazer os jovens para música gaúcha. Isso automaticamente também vai incentivando outros músicos também a fazer esses trabalhos, né? Essas releituras. E também assim, ó, dentro das nossas composições, essas duas músicas que tocamos agora aqui são composições nossas, que trazem essa característica de uma música mais antiga, né? Que já dando essa valorização mais ao som da gaita, do violão, né? Que são instrumentos, digamos assim, mais genuínos da nossa música gaúcha. E do dueto, né? Dueto de voz, né? Também, que é algo que remete às duplas antigas, né? Sim. E o que nós temos aí de projetos futuros? Então, esse ano a gente está comemorando em 10 anos, né, de dupla. Estamos, tá na gaveta já se projetando aí um trabalho, antigamente se falava DVD, né, agora é um trabalho audiovisual, porque, né, YouTube, redes sociais, então a gente vai fazer um registro bacana aí com músicas inéditas, fazendo também uma regravações de outras composições nossas, né, para comemorar esse momento. 10 anos, né? E vão estar em algum festival? Sim. Temos bastante programação pra frente, né? Agora não me vem a cabeça assim de festival. Nós temos o Festival do Ronco do Bugio. Ronco do Bugio, exato. Do dia 13 ao dia 15 de agosto. E a gente vai estar participando do grande Festival Ronco do Bugio em São Francisco de Paula, né? Que é um evento que acontece, eu acho que é o 20º. Eu não sei, não vou te dizer qual é o 33º. Né? Então é um programa bem antigo já, né? Que é um
um festival bem antigo e a gente vai estar sempre presente lá. Acho que já 2, 3 anos atrás a gente já tem ido seguido, assim, né? Também já vem em seguida, também em setembro aí, né? Semana Farroupilha, também temos já algumas programações aqui no Parque da Harmonia, Dom Feliciano, também São Chico, né? Porto Alegre, Canoas. Estamos mais aos arredores agora nesse mês de setembro. Mas seguidamente, em outros tempos passados, e também atual, a gente viaja bastante para fora. Como nós temos um trabalho bastante intenso no YouTube, tem muitos gaúchos espalhados pelo Brasil, Mato Grosso, Uberlândia lá, Minas Gerais, Rondônia, que vão às catas dos nossos vídeos e acabam nos contratando para ir tocar lá para cima. Vou aproveitar esse gancho e perguntar como entrar em contato com vocês. Claro, pois não. Bom, hoje as redes sociais é o mais indicado para quem, né, está nos acompanhando aí. Pesquisa lá no Instagram, Facebook, YouTube, Paquito e Joia. Tá? @Paquito e Joia, né? Lá vocês vão achar todo o conteúdo da dupla e também tem nossos contatos lá. Hoje a nossa assessora comercial, a Paula Ampierre, que inclusive está aqui nos bastidores, e fazer contato com a gente lá e levar o show da dupla, né? Tá certo. Então vou pedir mais uma música pra gente encerrar. Sucesso na carreira, Obrigado. que vem mais 10 anos pra dupla Paquito e Joia. Amém. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer recebê-los, viu? Liz. Obrigado. Vamos lá, Paquito e Joia, Vamos no lá. quadro Vaneira Palco. Gaúcha pra vocês. Vaneira, vamos lá. Vaneira Gaúcha é um pinha fina do pandeiro e cordiona, chorando as pitangas que o amor antigo deixou pra depois. É um gaúcho na estrada tocando a tropa distante das casas, a marcha batida no tranco do vento, no tranco dos bois. Vaneira gaúcha é o pingo na sombra secando o suor, depois do serviço na volta da vida que a estância governa. É um lenço vermelho, chapéu aba larga, bombacha 2 panos, com fardos bem lindos daqueles antigos no correr da perna. Vaneira gaúcha é um todo estendendo um terceiro galope, pra depois da doma cruzar o setembro de cacho quebrado. É a folga do arreio num fim de semana no baile de rancho. É um trago de canha com jujimo e o namoro firmado. Hora de previsão do tempo com o Lucas Canever. Lucas, vem mudança por aí? Oi, Renata. Olá para você também que nos assiste. É isso mesmo, tem viração no tempo vindo aí. Amanhã, um sistema de baixa pressão que vem lá da Argentina atravessa o Rio Grande do Sul e chega até o oceano, onde ele se transforma em um ciclone extratropical muito intenso. Esse tipo de fenômeno é conhecido como um ciclone bomba, que acontece quando o sistema ganha muita força em um intervalo de tempo muito curto. A formação desse ciclone também favorece o avanço de uma frente fria que deve provocar temporais, acompanhados por raios, rajadas de vento de até 100 km por hora e até a possibilidade de granizo em pontos isolados. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul até já emitiu um alerta que é válido do fim da tarde de quinta-feira até o fim da manhã de sexta. A chuva ela chega no Rio Grande do Sul, lá pela fronteira com o Uruguai, e atinge primeiro o sul do estado, a região da Campanha e também a fronteira oeste. Nessas áreas, os acumulados podem chegar até os 60 milímetros. Ao longo das horas, ela continua avançando e eventualmente toma conta de todo o Rio Grande do Sul. Nas outras regiões, chove em torno de 20 milímetros. Mas o maior perigo não tem a ver com a chuva, mas sim com o vento. As rajadas de até 100 km por hora podem causar destelhamentos, falta de energia e outros transtornos. Na sexta-feira, o ciclone já vai estar longe do Rio Grande do Sul e aí o tempo melhora. Ainda pode chover pela manhã e não se descarta a possibilidade de garoa em pontos isolados ao longo da tarde, mas é uma chance baixa. Além disso, depois do ciclone, essa frente fria diminui as temperaturas e traz de volta algumas características típicas do inverno, com máximas abaixo dos 20 graus. Vamos dar nosso giro pelo estado e dar uma conferida em como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Vamos lá para a Serra Gaúcha. Caxias do Sul deve ter mínimas de 14 graus, com máximas de até 26. Ao longo da tarde, mais especificamente no fim do dia, a chuva começa a chegar na região justamente por causa do ciclone que vai proporcionar toda essa chuva que a gente falou.
Lá na fronteira oeste do estado, em São Borja, as máximas ficam ao redor dos 25 graus, com mínimas de 12. Na região dos vales, Santa Cruz do Sul, a previsão é que a temperatura vá dos 16 aos 27 graus amanhã. Ao sul do estado, onde deve começar a chover antes do que nas outras regiões, a temperatura vai dos 14 aos 25 graus. E aqui em Porto Alegre, a gente também tem previsão de chuva a partir do fim da tarde, e a temperatura vai dos 18 aos 27 graus amanhã. E por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até mais! E fiquem ligados, a Universidade Federal de Minas Gerais está com inscrições abertas para especialização em literatura e cinema. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de agosto e as aulas têm início previsto para outubro. O curso é oferecido pela Faculdade de Letras na modalidade de ensino à distância. A especialização busca proporcionar uma formação interdisciplinar, unindo teoria e prática para desenvolver a análise crítica de obras literárias e cinematográficas. O curso é voltado para graduados em diferentes áreas que tenham interesse em estudos literários, audiovisual, artes e humanidades, além de profissionais que queiram aperfeiçoar a atuação acadêmica ou ampliar conhecimentos sobre produções culturais contemporâneas. Todas as informações estão na página do curso no site da Faculdade de Letras e mais informações sobre processo seletivo, critérios de inscrição e cronograma estão disponíveis nos canais oficiais da UFMG. O Revista vai terminando aqui. A gente te deixa agora com o som de O Bom e o Velho e nos encontramos na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau! From this squeeze, I got a big fat mama try to break me. All the summer we enjoy it, wind and rain and shine. That umbrella with time from started in an English rain. 'Cause I am the Agman, woo! I am the Agman, woo! I am the walrus. Goo 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 goo.